O objetivo desse vídeo é apresentar uma situação-problema na qual nós utilizamos o Teorema de Pitágoras para solucioná-la e assim exemplificar para a resolução de outras atividades semelhantes. Então, no nosso exemplo, no bairro São Pedro, as ruas de Divinópolis, Gramado e Monteiro Lobato são paralelas. Então, vou marcar aqui 3 retas, simbolizando essas 3 ruas paralelas. Depois nos diz que Mariana caminhou 60 metros do ponto A ao ponto B. Também nos fala que, ao mesmo tempo, a Paula caminhou 72 metros do ponto D ao ponto F, do ponto E. E, na sequência, a Mariana caminhou aqui mais 100 metros do ponto B até o C. E, no mesmo tempo, Paula caminhou do ponto E até o ponto F. E aí nos pergunta qual a distância total que Paula andou de D até F. Ou seja, ele quer que nós calculemos o EF para depois somar a esse segmento e descobrirmos aqui o caminho total que ela fez do D até o F. Então vamos lá. Essa imagem corresponde a uma típica situação do Teorema de Tales. Por quê? O Teorema de Tales nos diz o seguinte, que quando um feixe de retas paralelas, ou seja, um conjunto de retas paralelas, que são essas 3 retas, cortam quaisquer 2 retas transversais, ele cria segmentos proporcionais. Então, o que significa isso? Segmentos proporcionais, uma proporção é uma igualdade de razão. E o que seria uma razão? Pensamos no segmento AB dividido pelo segmento BC, ou segmento BC dividido pelo segmento AB. Isso seria uma razão. Do outro lado, nós podemos pensar no segmento DE e no segmento AF, ou até mesmo no segmento DF ou no segmento AC. Esses 2 segmentos, um dividido pelo outro, também resultaria em uma outra razão. Teríamos uma proporção quando nós igualássemos essa razão. E nós podemos igualar exatamente pelo Teorema de Tales, que fala que sempre que as retas que cortar essas transversais forem paralelas, esses segmentos serão sim proporcionais. A partir daí, voltando nas informações que nós já tínhamos, deixa eu só apagar esse AB aqui, que na verdade nós não estamos encontrando o AB. Temos que a AB é 60 metros, o BC 100 metros e o DE 72 metros. Teremos que encontrar o EF, a distância de E até F, e a partir daí nós montamos a nossa proporção. 60 está para 100, assim como 72 está para EF. Eu vou multiplicar cruzado o 60 vezes o EF e depois o 100 vezes o 72, 72 vezes 100, que vai nos dar a seguinte situação. 60 EF, 60 vezes EF igual a 7.200. Eu divido os dois lados por 60, ou como vocês estão mais familiarizados, eu passo 60 para o outro lado dividindo, e aí eu vou ter EF igual a 7.200 dividido por 60, que vai nos resultar em 120. Esse 120 significa a resposta? Não. Esse 120 significa a distância entre E e F. Para encontrarmos a resposta que o problema nos pede, que é a distância de D até F, nós vamos ter que relembrar qual que é a medida de DE mais EF. DE mede 72, EF mede 120, e aí quando somarmos os dois teremos 192 metros.